No domingo passado eu estive aqui e o pastor Dani disse que ele estaria pregando sobre batalhas da alma. Batalhas da alma. Ele falou sobre a ansiedade. E eu, então, falei, Senhor, o que eu poderia compartilhar com os irmãos dentro dessa linha das nossas lutas interiores, das nossas dores, das nossas dificuldades? O que eu poderia compartilhar? E aí veio ao meu coração o desejo de eu falar com os irmãos hoje sobre perdão. Sobre perdão. E alguns anos atrás, não sei quando, né, eu geralmente anoto, mas dessa vez eu não anotei. Eu sei que uma determinada igreja pediu que eu fizesse um estudo no horário da escola bíblica dominical sobre esse tema perdão. E era um estudo assim, eu lá andando no meio do pessoal, eu tirei cópias, distribuí para os irmãos. Então eu senti no meu coração que eu deveria trazer esse assunto aqui hoje, falar sobre perdão. Perdão, tá? Eu quero ler com os irmãos Colossenses 3, de 12 a 15. Colossenses 3, de 12 a 15. Que diz assim a palavra de Deus. A irmãzinha já colocou lá. Vamos ler juntos ali, irmãos? Vamos ler juntos? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, eu quero dar destaque especial. Na época eu dei como tema do estudo cura e restauração dos relacionamentos através do perdão. Eu quero fazer um destaque aqui especial na introdução, na primeira frase do verso 12, que diz bem assim, portanto, como povo escolhido de Deus. E também essa última frase do verso 15. Fugiu aqui. Bom, vou ler de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suporte-se uns aos outros. Muito bem, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. Perdoem como Deus em Cristo os perdoou. Então, esse tema perdão, do jeito que a Bíblia trata, é para o povo de Deus. Povo escolhido de Deus. Eu quero introduzir aqui também, nesse momento, um texto que ele não está diretamente relacionado com o tema, mas ele vai nos auxiliar na introdução do raciocínio. Eu vou pedir a Renatinha aí que projete 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Depois eu vou dar um motivo desse texto. Vamos ler juntos também? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é uma profecia que, na verdade, ela não se cumpre de uma vez só, em uma geração só. Isso vem progredindo, progredindo. Quando ele diz nos últimos tempos, dá a ideia de que em cada geração o mal progride um pouco mais. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, ai de nós, ai das famílias, porque qual família estaria isenta de experimentar toda essa desgraceira? A verdade é essa que está prevista. Os homens serão traidores, desobedientes e tantos conflitos que nós conhecemos no dia a dia das famílias, das cidades e também da igreja. Então eu fico pensando, diante de uma profecia como essa, dá a impressão de que nós estamos à mercê da sorte, como diz o outro. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que necessariamente essas previsões aqui não precisam se realizar na nossa vida. Elas não precisam se realizar na nossa casa, elas não precisam se cumprir na nossa igreja. Deus nos deu recursos para nos protegermos, Deus nos deu recursos para não ficarmos à mercê de tanto sofrimento, ok? Então, meus amados irmãos, um dos grandes recursos que Deus nos deu é esse dom maravilhoso oferecido ao cristão, que é o dom de perdoar como Cristo nos perdoou. Qualquer ofensa pode ser perdoada. Eu gostaria de compartilhar aqui ainda dentro desse tema algumas coisas que eu li em um livro sobre perdão do autor C.S. Lewis. Eu vou compartilhar aqui. C.S. Lewis diz, em um dos livros dele que eu li, é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. É fácil até termos alguém para perdoar. É fácil falar de perdão. Até a gente ter uma causa, uma pessoa, uma situação extremamente complicada para perdoar. Eu estava em um retiro de líderes e ouvi o testemunho de um homem chorando, chorando, chorando copiosamente. E o choro dele era o seguinte, que ele havia perdoado uma pessoa cujo ódio, alimentado no seu coração por quase 3 anos, estava consumindo sua vida, estava consumindo sua família, estava consumindo sua fé, tudo. Ele falou, irmãos, eu estava em ponto de afundar de vez. Mas eu perdoei essa pessoa. Perdoei de tal maneira que eu tenho paz no meu coração. E essa pessoa a quem ele perdoou havia assassinado um filho dele. Havia assassinado um filho dele jovem. Em uma discussão lá, não sei porquê, alguma coisa lá, em um bar, o cara sacou do revólver e matou o rapaz. E ele falou, irmãos, pela graça de Deus eu perdoei essa pessoa. Hoje eu me ajoelho e oro por essa pessoa. Hoje eu ajoelho e peço a Deus, se o Senhor puder ainda me dar a honra, o privilégio de ter essa pessoa como meu irmão em Cristo, eu te peço isso. Então, meus irmãos, falar de perdão é fácil, até que se tenha uma situação tão difícil, tão complicada como essa. Mas a verdade é, diz Lewis, que inevitavelmente nós vamos sempre necessitar de exercer essa prática do perdão, porque nós decepcionamos as pessoas e também sofremos decepção por aquelas pessoas que nos criam problemas. Então, a gente sempre vai estar convivendo com a possibilidade de um conflito que vai nos amargurar ou vai amargurar alguém, e aí, se nós não usarmos desse recurso divino, maravilhoso, que é o perdão, a nossa vida pode se complicar. Diz ainda Lewis, vivemos em um mundo ferido, doente, cheio de mágoas, Hoje é muito comum ver pais contra filhos, filhos contra pais, casais que um dia no pé do altar juraram amor eterno, brigando na justiça, se degladiando, se agredindo mutuamente, alguns até se separando para evitar uma grande tragédia.
Então, tudo isso a gente vê porque vivemos em um mundo doente e cheio de mágoas. O pecado mais presente na família e na igreja, guarde isso, o pecado mais presente na família e na igreja tem sido a falta de perdão. E aí diz Lewis, quem não perdoa, adoece. Aí vamos lá uma pesquisa que ele compartilha desse livro. Pesquisas realizadas por psicólogos, psicanalistas, sociólogos comprovam que as pessoas que não perdoam desenvolvem feridas emocionais profundas, adoecem interiormente sua saúde, seu trabalho, sua família, e todos os seus relacionamentos são afetados. Diz ainda essa pesquisa, em contrapartida, as mesmas pesquisas revelam que pessoas que perdoam, possuem melhor saúde mental, melhor sistema imunológico, pressão sanguínea mais controlável, poucos sintomas de ansiedade e depressão, relacionamentos melhores e mais duradouros, bom humor e outras coisas boas mais. Agora, irmãos, vamos ao tema que eu havia dito para o pastor Dede, que seria esse: por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Primeiro, irmãos, porque a gente está lidando com essa necessidade continuamente na família, nos nossos relacionamentos. Essa semana, conversando com o Fred, né, a gente tem estado bastante juntos, aí ele falou sobre conflitos, aí ele falou, mas pastor, uma das coisas que eu aceitei do meu coração, se algum dia eu tiver qualquer conflito com um amigo meu, uma pessoa da minha amizade, um irmão que eu gosto, se for nos negócios, eu prefiro sair do prejuízo do que romper aquele relacionamento e aquela amizade. Eu preferiria, eu não tenho isso, mas se tivesse, preferiria. Então, meus irmãos, perdoar é uma necessidade voluntária ou involuntariamente. De vez em quando tropeçamos em nossos relacionamentos, em casa, com a esposa, com o marido, com os irmãos em Cristo, e acabamos causando alguma ofensa ali, sofrendo alguma ofensa aqui, e dessa forma desgastamos, e em muitos casos se perdem amizades boas, antigas, se perde o bom humor e tudo mais. Então, por que devemos perdoar? Porque essa é uma necessidade, a gente convive com essa necessidade continuamente, nos relacionamentos em casa. Estou casado há 38 anos. Ai de mim, ai da Rita, se não tivéssemos à nossa disposição o recurso do perdão, de receber e oferecer perdão, com os filhos e tudo mais, com os irmãos. Eu já fiz viagem longa, só com um objetivo, para chegar lá, pedir perdão a um irmão que eu havia ofendido esse irmão. Na hora que eu ofendi, parecia que eu não estava ofendendo. Mas depois, quando eu fiquei sabendo como que ele recebeu aquela palavra, eu vi realmente, eu feri o coração desse irmão. E esse irmão entrou em uma amargura tão grande, que ele adoeceu. E eu me ajoelhei e recebi o perdão de Deus. Falei, Senhor, me perdoa, eu realmente feri o coração desse irmão, tem misericórdia. E depois de receber o perdão de Deus, e sabendo do estado que se encontrava aquele irmão, eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu preciso voltar a esse irmão, eu preciso voltar. E eu recebo um convite para ir pregar nessa cidade, mais de 800 quilômetros. Aí eu recebo para ir pregar lá, eu nem podia, eu cancelei compromisso, fui pregar naquela cidade, porque eu queria me estar com aquele irmão. E estive com ele, graças a Deus, meu xará, Jorge Silva. E aí, depois de horas de diálogo, de quebrantamento, o senhor disse isso, irmão, infelizmente, se eu pudesse voltar o tempo atrás. E depois de muito diálogo, muita oração, aquele irmão começou a chorar, falou, pastor, o senhor está perdoado, o senhor está perdoado. Está perdoado. Eu morava em Curitiba nessa época. Eu tenho muita vontade de ir a Curitiba. Indo lá, eu quero visitar o Senhor, quero estar na sua igreja. Então, ai de nós se não fosse o recurso do perdão.
Meus amados irmãos, por que devemos perdoar? Porque a prática do perdão, além de ser um mandamento, é uma das características da nossa vida que foi perdoada por Jesus. Os perdoados perdoam. E diante da dificuldade, os perdoados querem perdoar. Os perdoados por Jesus, eu sei que muita gente faz sacrifício, sobe morro, ora, faz jejum, faz tudo que pode fazer, às vezes, para alcançar uma bênção material, porque quer um emprego melhor, porque quer o carro zero, quer isso, quer aquilo. Ah, meus amados irmãos, tão bom se houvesse essa disposição no coração. Não, eu vou lutar com Deus, eu vou orar, vou jejuar, vou fazer o que tiver ao meu alcance, mas eu não vou manter ninguém prisioneiro do meu coração. Meu coração não vai ser cadeia para ninguém. Meu coração não vai ser presídio para ninguém, não vai ser cadeia para ninguém. Porque quando eu prendo alguém no meu coração, amargurado com ela, com ódio dela, seja o que for, o meu coração vira uma cadeia. E ali dentro tem um fantasma, porque na verdade a pessoa não está ali, está o fantasma dela me perturbando. Meu coração vira um presídio. E os presídios são lugares sujos e solitários. Sujos e solitários. Então, meu querido irmão, nunca prenda ninguém do seu coração. Seu coração seja uma terra de liberdade, onde as pessoas possam entrar e sair de acordo com a vontade delas, não porque foram expulsas por você. E que nenhuma atitude delas, nenhum ato delas seja suficiente para tornar o seu coração uma cadeia. É lugar muito triste, muito sujo. A igreja, irmãos, mas vamos lá, a prática do perdão, além de ser um mandamento, é uma das características. O texto diz, assim como Deus o perdoou em Cristo, perdoe também. E vamos mais adiante um pouco. A igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja é a comunidade dos perdoados. E o nosso padrão para a prática do perdão é como Deus nos perdoou. Esse é o padrão. Como é que você vai perdoar, pastor Jorge? Como Jesus, como Deus, através de Jesus, me perdoou. E como foi que Deus me perdoou? Como foi que Deus o perdoou? Ah, meus amados irmãos, completamente, eternamente, para sempre, Ele apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no mar todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Miqueias que Ele lançou no mar as nossas iniquidades, os nossos pecados, o dia que recebemos Jesus, de coração mesmo. E Jesus entrou no meu coração, no seu coração. Deus nos perdoou, lançou os nossos pecados no fundo do mar. E Miqueias diz bem assim, e Ele promete que não se lembrará desses pecados. Eu costumo brincar dizendo, Ele lançou no mar e ainda botou uma placa, é proibido pescar aqui. É proibido pescar aqui. Deus trata dos meus pecados de hoje, de amanhã, com seu Espírito, me dando consciência deles, me dando arrependimento deles, fortalecendo o meu desejo de superá-los, me ajudando nas iniciativas que eu vou ter para superá-los, mas os passados já foram perdoados. Eu não peço a Deus perdão do pecado de ontem, porque já foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Outro motivo por que devemos perdoar é que a nossa recusa em perdoar traz sérios prejuízos à nossa vida. Vamos dizer juntos? A nossa recusa em perdoar traz sérios prejuízos à nossa vida. Irmãos, temos uma palavra de Jesus que, se isso não nos fizer estremecer, se a gente está guardando pecado de falta de perdão, deveria mexer com a nossa estrutura. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15, se vocês perdoarem as ofensas dos outros, daqueles que os ofenderam, daqueles que foram injustos com vocês, perdoe essas pessoas, porque assim também o vosso Pai Celestial perdoa vocês. Mas se vocês não fizerem isso, o perdão do Pai vai ficar retido. Vai ficar retido. A palavra de Deus não se contradiz.
Então, deixa eu fazer um adendo aqui. A nossa convicção bíblica, doutrinária, e eu tenho profunda convicção isso, de que o salvo pela graça de Jesus não perde salvação. Então, quando Jesus disse bem assim, mas se você não perdoar, o seu pai não te perdoa, então você está perdido. Não creio nisso. Não creio que você vai para o inferno por causa disso. Porque a Bíblia diz que agora a condenação do inferno não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual é o resultado de eu sonego o perdão para você e Deus, então, também segura o perdão para mim? Eu vou para o inferno? Não. Mas enquanto não concluo a minha vida na terra, sempre um pouco de inferno vai vir para mim. Não é uma questão de eu ir lá, é o fato do inferno vir para cá. Então, tem muitas pessoas que, enquanto não parte desse mundo, está sempre com algumas centelhas de fogo do inferno perturbando a vida delas por falta desse perdão. Jesus disse, se não perdoarem os seus ofensores, vosso Pai Celestial vai reter o perdão também, e é daí que vem a perturbação, é aí que vem, muitas das vezes, a quase falência da fé, o desânimo e tantas outras coisas mais na vida espiritual, e Deus está segurando ali, até que o nosso próprio sofrimento, a nossa própria dor interior, por ter um coração amargurado, em algum momento, se somos realmente do Senhor, isso vai nos prostrar diante dEle. Vai ter um momento que a gente não vai suportar o peso e vai botar a boca no pó e dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Devemos perdoar, pois a recusa de perdoar traz grandes prejuízos. Prejuízo impede que sejamos perdoados, oferece. Quando eu retenho, eu sonego o perdão para o meu ofensor, eu estou oferecendo ao inimigo uma oportunidade de oprimir a minha vida. Já que ele não pode me possuir, ele me oprime. É uma oportunidade de opressão que oferecemos ao inimigo. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios, capítulo 10, 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Paulo está dizendo, perdoe, eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem. Que tipo de vantagem? É roubar do nosso coração tanta coisa boa que Deus preparou para nós. Tanta coisa boa em Cristo. Amém, irmãos? Meus irmãos, quero prosseguir. Ao negarmos o perdão aos nossos ofensores, ficamos sob o peso esmagador dos nossos próprios pecados que não são perdoados, e é isso tudo que o inimigo precisa para impor sofrimentos desnecessários na nossa vida. Irmãos, tem sofrimentos na nossa vida que são desnecessários. São desnecessários. Existem sofrimentos que Jesus nunca experimentou, então eu também não preciso experimentar. Guarde isso, existem sofrimentos que Jesus nunca experimentou, eu também não preciso experimentar. Jesus experimentou muitos sofrimentos, mas Jesus nunca foi oprimido pelo ódio de quem quer que seja. Jesus nunca foi oprimido pela inveja de quem quer que seja lá do que for, porque isso também é uma opressão, ódio, inveja. Jesus nunca foi oprimido por vingança, por um desejo de se vingar dos seus inimigos. Ele olha para Judas Iscariotes no dia da traição e olha nos olhos de Judas e diz, amigo, eu sempre estive contigo, entrando e saindo, você me conhece, você sabe que para me pegar não precisava trazer esse exército armado dos pés à cabeça, amigo. Então Jesus nunca sofreu desse mal, nós não precisamos sofrer também. Quando ele nos atinge, a gente precisa tomar posse da cura. Mas um grande motivo porque devemos perdoar é que o perdão liberta. O perdão liberta, quebra os grilhões, solta os encarcerados. Podemos comparar o coração cheio de ódio, eu já disse, como um presídio. Mas eu quero repetir aqui, o perdão liberta, o perdão solta os encarcerados. A minha geração viu isso do começo ao fim, que eu vou dizer agora. Talvez a geração aí do Edson, Richard, já viu a história no fim. Eu peguei no começo, quando Nelson Mandela foi preso
aos, acho que 27, não sei se é 27 anos de idade. Ele lutava pelo fim do apartheid, a segregação racial na África do Sul. E aos 27 anos de idade ele é preso por ser um líder que lutava contra a segregação racial. E ele é levado para uma ilha e é condenado à prisão perpétua. E lá ele passou toda a sua juventude preso. E ele saiu de lá, não me falha a memória agora, já com quase 70 anos de idade. Viveu toda a sua juventude lá naquele presídio. E depois, então, quando o apartheid estava chegando ao fim, chegou ao fim, ele foi liberado e depois veio até a ser eleito presidente da África do Sul. Mas eu li uma frase em um livro do Nelson Mandela que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Ele era um cristão de matriz presbiteriana. E o Nelson Mandela disse bem assim: no dia que aqueles portões se abriram para mim, eu olhei para trás e fiz uma oração. Eu disse: ó Deus, me ajude a perdoar todas as pessoas que me oprimiram. Aí ele disse bem assim: eu fiz essa oração porque eu tinha certeza que se eu saísse dali com ódio no meu coração, com a minha amargura no meu coração, eu nunca seria um homem livre. Ele disse isso: se eu saísse dali com o meu coração cheio de amargura, de ódio, eu jamais seria um homem livre. E eu não podia perder essa oportunidade de liberdade total. O perdão liberta. Irmãos, agora eu gostaria de caminhar para o fim, dizendo: mas como que nós devemos perdoar? Será que existe um jeito de como perdoar? A Bíblia nos orienta. Primeiro, com cautela. Com cautela. Jesus disse bem assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só. Vai a ele só. Porque você pode ganhar o seu irmão. Então, o objetivo é ganhar o irmão, não é perdê-lo para sempre. Essa história do irmão Jorge Silva, eu lembro que foram uns 2 anos orando. Quando eu fui lá pregar, eu tinha me revestido bem da graça de Deus. Os irmãos mais antigos aí sabem, o Richard, tudo, que eu tive um conflito com um irmão chamado Itamar, lembra? Também fiz isso com Itamar, eu vim de Curitiba à casa dele. Se os irmãos ainda têm relacionamento com ele, sabem. Orei muito, pedi ajuda do pastor Júlio e fui lá para tratar com esse irmão. A gente vai com o desejo de ganhar esse irmão, de ganhar esse irmão. E se de tudo não conseguir, você fez a sua parte. Então é com cautela. Segundo, com muito amor, muito amor. A história de Jesus no seu encontro com Pedro, depois da ressurreição, é um exemplo disso. Pedro havia negado Jesus, havia blasfemado contra ele, e aí depois da ressurreição, Jesus diz Jesus deixa um recado com um anjo que comunicou às mulheres que ele havia ressuscitado. O recado é o seguinte: diga aos meus discípulos e diga a Pedro que o Senhor ressuscitou e já foi para a cidade. Diga aos discípulos e a Pedro. A Pedro não era discípulo. Nessas alturas havia se excluído do rol de discípulos. Aí Jesus diga a Pedro, diga aos discípulos e a Pedro, ou seja, eu ainda vou tentar reconquistar o Pedro, eu ainda vou ter iniciativas para ganhar o Pedro de volta. E quando Jesus encontra com Pedro, lá no Evangelho de João, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E aí Pedro se rende e Jesus o ganha pelo amor. Aí alguém imaginou Jesus dizendo para Pedro: olha Pedro, existe um jeito bem fácil de chegar ao meu coração. Não é pela espada, não é pela lança, mas o meu coração está aberto. Então, o jeito de perdoar os irmãos é com cautela, é com amor, e isso vai envolver oração. É de maneira ilimitada, é do jeito que fomos perdoados por Deus através de Jesus. A palavra de Deus diz que toda mazela, toda miséria, todos os meus pecados, todas as minhas injustiças, tudo, naquele dia bendito, quando o Espírito Santo me colocou prostrado diante do Senhor,
me convencendo dos meus pecados, me convencendo da maldição que estava sobre mim. E naquele dia que o Espírito Santo de Deus me convenceu que em Jesus eu tinha perdão, eu tinha restauração da paz, eu tinha vida eterna, naquele dia que o Espírito Santo fez essa obra de quebrantamento, a Bíblia diz que todos os meus pecados foram perdoados e que havia provisão até mesmo para os pecados que eu ainda ia cometer. E teria também à minha disposição o Espírito Santo para impedir que o diabo transformasse o meu coração em um presídio perpétuo, para quem quer que por algum momento ficasse preso do meu coração. De tal maneira que, pela graça de Deus, as pessoas que eu já aprisionei aqui, foi prisão rápida, porque pela graça de Deus, a gente, com a ajuda de Deus, já abre a porta do cárcere e o prisioneiro sai. Ah, meus amados irmãos, é de maneira ilimitada que devemos perdoar, como perdoados, como perdoados. Irmãos, para concluir, mais algumas considerações finais. O perdão, algumas vezes, terá que ser recebido e liberado de forma unilateral. Isso é muito importante. Muitas das vezes, o perdão vai ter que ser recebido de forma unilateral e liberado assim também. O que significa isso? Significa que a pessoa envolvida no conflito endureceu o coração de tal maneira que ela não quer diálogo, não quer papo, não adianta. Eu, diante de Deus, libero essa pessoa, perdoo essa pessoa. E ainda que ela não queira receber o perdão, não queira mais acordo, a gente também tem que respeitar a decisão dela, os sentimentos dela, e deixa ela ir e a gente vai acompanhá-la em oração. Outras vezes também você ofendeu alguém e você se arrepende e a pessoa não quer te perdoar. Então, meus amados, em nome de Jesus, siga em paz, porque depois que Deus perdoou um pecado seu, você me ofendeu, a irmã me ofendeu, me entristeceu, se arrependeu, veio a mim, eu não quero saber. Minha querida irmã, continue em paz, você está perdoada por Deus. A sua vinda a mim não era para receber o perdão de Deus, é para poder me abençoar para que eu também tivesse liberdade em Cristo. Depois que Deus me convence do meu pecado e me perdoa, eu vou à pessoa que eu ofendi para que ela também fique liberta. E, meus amados irmãos, o perdão, portanto, muitas das vezes vai ter que ser unilateral. O perdão zera as contas do passado e restaura os laços quebrados. Nós temos a experiência de José do Egito, eu já estou concluindo, está lá em Gênesis 37 em diante a história dele, em que os irmãos dele planejaram a morte dele por ciúme, por inveja, por maldade, planejaram a morte dele, o venderam como escravo para os egípcios, a mão de Deus estava sobre José, Deus o acompanhou naquele sofrimento todo. Décadas depois, José é colocado à condição de primeiro-ministro do Egito, e agora os anos haviam se passado, os seus irmãos vão ao Egito em busca de socorro, e para eles o José estava morto, e lá o próprio José vai atender seus irmãos. E eles nem desconfiaram que se tratava do próprio irmão deles. Quando os seus irmãos descobriram que aquele homem que liderava ali no Egito era o José, que há 30 anos atrás foi traído por eles davam por morto, eles entraram em desespero. E tem uma passagem de Gênesis que eu acho maravilhosa. Diz que o José chamou os seus irmãos, consolou os seus irmãos, falou amorosamente ao coração deles. O texto diz assim, e José falou bem assim: meus irmãos, vocês intentaram o mal, mas por trás de tudo isso estava o mover de Deus para que hoje eu pudesse ser usado por Deus para socorrer a família do nosso Pai. Que coisa maravilhosa, que perdão maravilhoso, séculos antes do nascimento do Messias. Então, meus irmãos, o perdão precisa ser incondicional. E por último, eu vou compartilhar uma experiência aqui pessoal e prometo aos irmãos que eu vou concluir. Eu nem sei que hora costuma terminar o culto aqui. Pode deixar, amor. Ah, tá, é que está filmando. Desculpem. A gente já lembrou que está filmando, né? Aí quem está ouvindo lá vai ficar sem o final.
Eu vou concluir. Eu tinha 20 anos de idade quando, pela graça de Deus, eu recebi Jesus. 6 de outubro de 74, um domingo. No domingo seguinte, eu estava entrando na igreja com minhas duas irmãs, Valéria e Vanusa, uma com 6, outra com 7 anos nas mãos. E eu tinha um irmão, tenho, né, porque ele está vivo, que ele tinha 12 anos na época. E o Beto, eu tinha 20, ele 12, é como se fosse filho. Ele era muito apegado comigo. E nós tínhamos um apelido que só eu o tratava por esse apelido, e ele a mim. Nunca mais ninguém me chamou assim, nem a ele, Pina. Ele me chamava de Pina e eu o chamava de Pina. Um apelido que surgiu assim quando ele tinha uns 5 anos de idade. E o Beto, eu ia para a matinê, levava o Beto, eu ia para campo de futebol, onde ia o Beto comigo, eu com 20, 19 anos, ele com 7, tudo muito ligado. Aí vem a minha conversão, passa um ano mais ou menos, o Beto está com uns 13 anos, e um dia eu chego em casa, e ele estava fazendo uma pirraça lá com a minha mãe, meu pai não estava, e eu tentei dar uma de pai. E ele saiu, eu fui atrás dele, ele parou, começou a discutir comigo, eu fui e dei um cascudo nele. Pá! Quando eu dei o cascudo, esse menino começou a chorar. Mas ele chorava, ele chorava, ele chorava, eu entrei em desespero. Mano, ele falou, não tem mano. Ele falou assim, nunca mais eu vou ser seu amigo. Nunca mais. Eu tentei, ele falou, não tem jeito. E realmente eu perdi por muitos anos a amizade dele. E logo depois eu saí de casa, voltava, a gente se falava, oi, nem mano ele falava, oi, tudo bem e tal, um outro apelido que eu tenho na família, nunca mais. E eu perdi aquela amizade. E orando, triste. Passou, irmãos, uns 20 anos, talvez isso. Um dia estamos eu e o pastor Eustáquio, ele conhece. Vou a Santo Aleixo e o Beto estava lá. Na casa dos meus pais tem um terraço, e nós ficamos lá de um dia para o outro. Cadê o Beto? Ah, está lá em cima. Era uma noite de verão, vendo televisão, deitado lá no terraço. Eu e o Eustáquio fomos lá. Falei, mano, a gente vai dormir aqui, tem problema? Não, levamos o colchonete. Não, pode sentar aí, pode deitar aí. Jogamos no terraço, e ele vendo televisão, fumando um cigarrinho. Aí todo doido para puxar um papo. A gente se falava, mas esse relacionamento frio. Aí eu orando, aí em um dado momento eu falei, mano, você poderia desligar essa televisão um pouquinho para eu falar com você? Pode. Aí ele sentou. Eu falei, mano, eu quero tratar com você uma coisa que já tem quase 20 anos. Você lembra? Não, não me lembro bem, não lembro nada não, mas lembrava. Eu falei, mano, e eu quero te pedir perdão, mano, eu quero que você me perdoe. Aí ele falou assim, mas eu não sou Deus para perdoar. Eu falei, olha, mano, Deus já me perdoou desse pecado, mas eu gostaria de ouvir de você também o perdão. Aí ele ficou assim, mas isso é tão importante. Eu falei, muito importante. E o Eustáquio do lado. Aí daqui a pouco ele olhou para mim assim, ficou olhando, falou, eu te perdoo. Quando ele falou isso, ele começou a chorar. Começou a chorar. Aí depois o Eustáquio orou por nós, no outro dia nós fomos embora. Aí o Eustáquio no caminho falou bem assim, quando o seu irmão falou, eu te perdoo, eu tive a sensação como que, sei lá, igual que uma coisa ruim tinha saído dele, seu irmão vai se converter. Ele falou assim mesmo para mim, o Eustáquio, seu irmão vai se converter. Irmão, não deu 2 meses, um dia o Beto me liga, 10 horas da noite, mano, aí nunca mais ele tinha me chamado de Pina, nunca mais, e ninguém me chama assim na família, só eu e ele, até hoje, eu me dirijo a ele, oi Pina, ele, oi Pina. Aí quando às 10 horas da noite o Beto me liga, eu alô, telefone fixo, Pina, tenho uma boa notícia para te dar, estou chegando da igreja agora, entreguei minha vida a Jesus. Perdão liberta. O perdão liberta. Queridos, eu quero concluir dando uma palavra ao meu querido irmão. Se você tem algum
alguma amargura no seu coração, seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Não morra com isso, não. Não leve isso para frente, não. Não leve. Se você tem qualquer amargura no seu coração, faça um propósito diante de Deus. Tome uma decisão. Senhor, eu perdoo essa pessoa agora. O pastor Dene ouviu. Agora nós fomos ao sepultamento de um dos melhores amigos meus de juventude. Melhores amigos. Grande amigo. Foi meu Barnabé quando eu cheguei na igreja. Eu com 20 anos, o Heron com 18. Ele que me acolheu, ele que se tornou meu primeiro amigo na igreja. E foi amigo e vai ser para sempre. Mas tem mais ou menos um mês, nem um mês, que ele faleceu de Covid lá em Salvador. E a sua esposa, eles não tiveram filhos. Ela cremou o corpo dele e trouxe a cinza para Santo Aleixo, para nós podermos fazer um culto com amigos. Foi uma celebração abençoada. Lá estava um pôster dele muito bonito, aquele baúzinho com as cinzas, fizemos um grande culto. E a esposa dele veio. E a esposa dele tinha um conflito com uma irmã dele, que já tinha 10 anos que eles não se falavam. Só o necessário. E as duas crentes. Ela chegou a ouvir ela lá na casa do Wilson, nós ficamos a tarde toda com ela falou sobre isso. Falou, olha, essa doença do Heron quebrou tantas barreiras, porque ele ficou lá 40 dias no hospital e a Sônia lá batalhando, sem nenhum parente lá em Salvador, só apoio dos irmãos da igreja. E ela falou, nesse período Deus uniu eu e a Bem-vinda, o nome da irmã dele é Bem-vinda, Deus nos uniu. Ela me pediu perdão, eu pedi perdão para ela, choramos muito junto. Agora estou aqui em Santo Aleixo, hospedado na casa dela, e ela não sabe o que fazer comigo. O Denner ouviu, porque ela queria conversar comigo, e o pastor Denner, depois do culto, nós fomos para a casa de um amigo, porque ela estava com um peso de consciência. Por que eu não perdoei a Bem-vinda antes? Por que só agora, nessa hora, aí nós ministramos sobre ela, falamos, ajudamos ela. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não carregue amargura no seu coração, não. Se entrou, que saia, em nome de Jesus. Tem gente que ora muito, sai dele, né? Então eu falo dele, sai de mim também, né? Sai de mim também. Em nome de Jesus, perdoa. Amém, queridos? Fomos perdoados para podermos perdoar. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, o pastor Dene tinha como proposta, pregar sobre as batalhas da alma. E a sonegação do perdão é uma batalha imensa, que muitos crentes carregam na sua alma. Se liberte disso. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai tomar conta do seu coração. Adorar a Deus com louvores é bom, mas adorar a Deus com o coração liberto é como jogar pétalas de rosas para o alto. O perfume sobe para Deus e as pétalas caem na nossa cabeça. Mas quando elas voltam, elas ainda trazem algum perfume também, não vai todo para o alto. Adorar a Deus com o coração perdoado, livre de maldição, de opressão, de amargura, de ódio, de tudo mais, é como adorar a Deus. Adorar a Deus assim é como jogar pétalas de rosas para o alto, voltam para a sua cabeça. O perfume sobe e ainda volta bastante para você. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, é isso?